Existe uma frase que eu acredito muito que é assim: toda empresa de sucesso nasceu de uma decisão que naquele momento parecia arriscado para todo mundo, menos para quem teve a coragem de dar o primeiro passo. E hoje você vai conhecer exatamente uma dessas histórias. Se você é empreendedor, pensa em empreender ou simplesmente quer entender como é que pessoas comuns construíram negócios de 12 milhões de reais em 5 anos, fica comigo até o final desse episódio, porque às vezes uma única frase, uma única decisão ou um único insight é capaz de mudar completamente a direção de nossa vida. Eu sou Dulce Tigre, especialista em gestão financeira, empresária e apaixonada por entender a visão de como grandes empreendedores realmente pensam, como é que eles agem e como é que eles constroem patrimônio, negócios e uma vida com propósito, né? Esse é o podcast, não é da sua conta, mas todo mundo quer saber. Aqui a gente abre os bastidores, empresários, empreendedores e pessoas que construíram histórias reais, porque o sucesso todo mundo vê, mas pouquíssimas pessoas conhecem o caminho. E hoje eu recebo aqui em nossos estúdios um empreendedor que tem apenas 34 anos de idade, mas olha, ele já construiu uma trajetória que chama atenção. Foi como fundador da Home Place Marketing que ele escreveu seu maior case empresarial. Ele é o dono desses mini mercados autônomos que tem instalados dentro do condomínios residenciais, sabe? Dentro de empresas, essas lojas de conveniências 24 horas. Ele já tem 40 unidades funcionando 24 horas por dia e uma equipe de aproximadamente de 30 colaboradores. Então, hoje você vai conhecer uma história que envolve trabalho, gestão e foco. E o melhor de tudo, muita coragem para empreender. Seja muito bem-vindo, Yuri Cunha. Obrigado, Dulce. Uma honra estar aqui, podendo compartilhar. É muito bacana vendo aqui você narrar. E é isso, a gente começa começa a espelhar as pessoas. E isso também é uma motivação no nosso dia a dia. É verdade, é verdade. E olha, uma curiosidade aqui para você que está aqui, geralmente quando eu vou entrevistar alguma pessoa, eu te peço um mini currículo, te peço teu nome, te peço tudo. E eu também vou nos meus amiguinhos IAs, né? Para entender quem é o Yuri, qual é uma curiosidade, não sei o quê. E por incrível que pareça, o Yuri, o chat me disse que você é uma pessoa super, provavelmente não conheceu muitas coisas, mas provavelmente tem uma tendência de ser uma pessoa bem reservada. Então eu queria que a gente já começasse aqui, Yuri, contando para as pessoas, porque a gente já sabe que você foi convidado para vir falar aqui sobre esse grande empresário que é a sua empresa hoje, que é a Home Place, né? Mas por trás da pessoa que você está aqui hoje, com 34 anos, tem uma história que não deve ter sido seu primeiro empreendimento. Sim. Me conta, eu soube até que você gosta, é juiz. Me conta um pouquinho sobre a tua trajetória até chegar aqui. Perfeito. Vou começar bem no início para que as pessoas possam entender. O Yuri que fala aqui hoje é filho de 2 pessoas do interior. Eu vim de uma família muito simples. Na verdade, eu estava na lista das pessoas que tinham tudo para não dar certo, né? Minha mãe tem muito pouco estudo, meu pai é deficiente físico, mas eu sempre tive dentro de casa o exemplo do trabalho. E desde cedo eu entendi que o trabalho era capaz de mudar, né? E não era o que tinha para trás que ia dizer o que eu ia ser para frente. Graças a Deus, eu me entreguei muito no propósito de trabalhar. Eu comecei a fazer faculdade de fisioterapia, mas eu não conseguia sair e ficar toda hora, pai, me dá 10 reais, 20, 30, 50. Então eu troquei para administração. Na administração, assim que eu me matriculei, eu já consegui um estágio que eu fui levando até concluir tudo. Nesse estágio eu trabalhava num grande grupo de concessionárias aqui em Fortaleza. Comecei a comprar fardamento e fardamento de comprador de fardamento, eu acabei resolvendo abrir a minha empresa de fardamento. Hoje eu tenho, que é um dos meus negócios, eu tenho uma confecção. Você tinha quanto tempo? Quantos anos? Eu tinha... Quando abriu essa fábrica? Começou a vender o fardamento eu comecei a vender, eu tinha 19 anos. Caramba! 19 anos eu já tinha ali costureira, responsabilidades, né? Ainda comecei muito informal, depois fui dando uma estrutura.
Depois disso, em paralelo, em 2015, eu entrei para um curso de arbitragem. Resolvi fazer um curso por curiosidade. Hobby, futebol. Eu disse, eu vou entrar. Comecei a performar bem na arbitragem. E aí comecei no quadro estadual, né, que é da Federação Cearense de Futebol. Depois fui indicado para a CBF. Hoje, graças a Deus, performando também bem na CBF. A gente trabalha nas competições da Série A, da Série B, da Série C do Campeonato Brasileiro. Estou quase evoluindo para a Série A, porque o caminho do árbitro você leva um tempo, né, até chegar no Campeonato Brasileiro da Série A. Existe uma carreira que tem que ser percorrida, né? Então, isso é algo também que eu me desenvolvo. E, para além disso, na pandemia, eu vi a oportunidade, já tinha visto fora do país a questão do autoatendimento. Eu acredito muito que o autoatendimento ele ainda vai transformar muito o Brasil, não é o meu negócio, é o Brasil. Hoje existe um costume muito claro das pessoas comprarem tudo pelo celular. As grandes varejistas estão virando ponto de retirada. Você chega, tem gente que vai comprar roupa hoje em determinadas lojas, a pessoa experimenta do lado de dentro, compra pelo telefone e vai na parte de retirar. Existe isso mesmo. Então, hoje, o comportamento do varejo brasileiro está mudando muito. E eu vi na Homeplace uma oportunidade de ser referência, né? A rede tradicional de supermercado ela é outro propósito, diferente do nosso, né? Que caminha em paralelo, mas são jornadas totalmente diferentes. E eu vi uma oportunidade de ser referência. Em 2021, setembro, eu resolvi pensar nesse negócio. Quando foi em outubro, no outro mês, eu fiz 100 cartões de visita numa gráfica e parava meu carro aqui na Santos Dumont. Foi exatamente aqui na Santos Dumont e eu ia batendo de porta em porta e tinha síndico que me recebia, tinha síndico que não recebia. E eu conversei com Deus, eu disse, meu Deus, se for para o meu bem e para o bem das pessoas que forem trabalhar comigo nessa jornada, eu sempre botei as pessoas que nem existiam, era só eu, né? Me dê um condomínio até dezembro. E se no primeiro ano for da sua vontade, eu quero ter 5. Se desse certo, Dulce, eu já ia me sentir o dono do atacadão. Eu não tinha nada, se eu ter 5 no primeiro ano. Então eu comecei, muitas portas se fecharam, mas uma porta se abriu, eu consegui botar meu primeiro condomínio. Né, meu primeiro mini mercado dentro de condomínio. Isso foi em outubro. Bem, quando foi em janeiro eu já tinha 5 e no primeiro ano que eu queria ter 5 eu já tinha 12. Eu abri um por mês. Eu confesso para você que eu não sei nem como que eu consegui, mas na coragem, no calor da juventude eu fui e a partir desse momento eu comecei a contratar pessoas. Enfim, hoje a Homeplace é uma empresa que próximo mês vai para 42 lojas. Caramba. A gente opera aí, a gente atende por mês 110 mil pessoas. É praticamente 2 estados Castelão lotado. Né? Caramba. De pessoas que precisam do nosso propósito, porque conhece e entende o propósito da Homeplace. A mãe solteira, que não tem com quem deixar o filho para ir no supermercado, então a gente consegue auxiliar ali numa coisa próxima. Tá, então, mas vamos lá. Eu quero fazer as pessoas entenderem aqui, porque nesse exato momento tem uma pessoa que está se escutando aqui o nosso podcast. Sim. E ele está insatisfeito com a profissão ou está incomodado, querendo fazer alguma coisa. E geralmente existem ideias, tá? Eu queria voltar para o Yuri lá na pandemia. Na pandemia, ela foi um marco positivo ou negativo para algumas pessoas, né? Mas pelo que eu escuto, existiram muitos marcos positivos, que através da pandemia ele é uma referência, né? Perfeito. Aí eu queria entender assim, o que te fez pensar? Como é que começou essa ideia? Tu foi para o computador? Você já disse que pegou algumas ideias de fora, mas conta, esmiuça assim, como foi? Como é que compra, como é que bota, foi prateleira? Vou esmiuçar ainda um pouquinho mais. Na verdade, eu comecei isso porque eu vi a oportunidade de ser referência. Olha, o mercado, seja ele serviço ou varejo, você tem que, no meu entendimento, você tem que buscar ser referência naquilo que você faz. Se você for um pedreiro, que você seja um pedreiro referência. Entendi. Então, meu avô falava muito isso, dizia assim, o que você desejar ser, seja o melhor. É isso aí. Então eu vi a oportunidade, porque eu poderia ter todo o dinheiro do mundo para chegar do lado do Cometa, comprar o terreno do lado e levantar um Cometa até mais bonito e dar outro nome, mas o Cometa tem, 50 anos de mercado. E nesse tempo você tem 50 anos de processo, 50 anos de pessoas, 50 anos de cultura, 50 anos de nome de mercado, 50 anos de crédito. Verdade. Então o dinheiro, no meu entendimento, ele não iguala essas coisas. Uhum. Quando eu vi a jornada dos mini mercados, eu disse aqui, eu tenho a oportunidade de crescer junto. O mercado é novo para todo mundo é novidade. Ou seja, você viu um e gostou do modelo de negócio. Eu vi onde eu morava na Parangaba,
inaugurou um de outra marca, então eu olhei para aquilo ali, eu vi uma oportunidade, eu olhei e disse, bem, no meu modelo de negócio atual, fardamento, eu preciso muito da mão humana. E no meu entendimento, quando eu vi aquilo ali, sem conhecer, eu disse, opa, aqui o cliente pega, o cliente faz o procedimento de check-out, o cliente paga, o cliente ainda me avisa se está faltando alguma coisa. O cliente faz 70%. Eu vou fazer os 30%, que é abastecer e provavelmente monitorar. Perfeito. Então eu disse, comecei a mapear o que precisava, uma geladeira, uma prateleira, comecei a montar o custo disso, montei um pequeno plano de negócio, Perfeito. Porque é muito importante, mesmo que você não tenha o dinheiro, você precisa precificar tudo. Para você entender se aquilo ali não é uma passada muito maior do que a sua perna. Quando você empreende do zero, a passada geralmente é maior do que a gente pode, mas você não pode querer pular o Grand Canyon achando que vai dar certo. Perfeito. Você consegue pular uma vielazinha, pequenininha. Então eu vi ali, não vi um custo muito alto, né? Coisas que eu poderia parcelar, uma geladeira você compra parcelado, um freezer você compra parcelado, uma prateleira você compra parcelado. E o cartão de crédito foi ali meu primeiro capital de giro. Depois foi força de vontade de bater na porta, de levar não, das pessoas desconfiarem, das pessoas não querer abrir cadastro no seu nome porque está começando agora. Você tem que passar por esse processo, porque se ser empresário, se empreender fosse fácil, todo mundo era empresário, empreendedor. É verdade. Então, eu respeito e admiro quem as pessoas que não entram nessa jornada, porque de fato não é para qualquer um. Não é. Né? Então, hoje a Homeplace, ela vende aí um pouco mais de 1 milhão por mês, mas eu digo para você, todo mês eu acordo devendo, dia 1º eu estou devendo 650 mil e eu tenho 30 dias ou 31 para poder buscar isso e botar a empresa no verde, né? Verdade. Então, não é todo mundo que tem esse psicológico, né? Precisa ter esse mental muito forte. Yuri, você falou aí de mãe, do pai. É filho único? Eu tenho um irmão que é advogado e somos nós dois. Entendi. Então, 2 filhos. Seu pai também veio de uma ideia de um grupo de pessoas trabalhador. E aí foi lá, colocou a mão na massa. Saiu de fisioterapeuta para administrador e começou a jornada do administrador. Beleza. Então, aí surgiu um grande nascimento de uma oportunidade, né, de negócios. Agora, eu queria falar um pouco do gestor, que a gente estava até falando no início. Eu queria entender, porque quando a gente começa, o Yuri que estava lá, fez um mapeamento de comprar uma geladeira, X coisas, taraná, tudo isso. E aí, depois você vai precisando fazer contratação. Não era mais só o Yuri do jeito, e você, que era a pessoa que ia comprar. Sim. Aí você vai começando a crescer. Tem processos, tem nota fiscal, tem contador, tem advogado, tem o cuidado que você vai ter, pensar em você, no processo do negócio. Como essa sua jornada de um pequeno empreendedor para um empresário hoje que está gerindo mais que 30 funcionários? Pronto. Quando você começa um negócio muito pequeno, Dulce, e quem está me escutando aqui que começou um negócio pequenininho, a pessoa vai dizer assim, é verdade, é isso mesmo. Quando você começa um negócio muito pequeno, geralmente os primeiros funcionários é família. É um primo, é um vizinho, é aquele parente um pouco distante. A empresa vai dando certo, você não consegue empregar a família toda. Então, você começa a empregar conhecidos. É o conhecido ali, é o conhecido acolá. Depois que você consegue, praticamente você emprega todos os conhecidos, você entende, o empresário bacana ele tem que entender que você precisa contratar pessoas que entendam do negócio. Exatamente. Então, na minha jornada, eu comecei a buscar pessoas que entendiam do varejo. Antigamente, eu pegava repositor, por exemplo. Rapaz, você era o quê? Rapaz, eu estou trabalhando ali como, sei lá, fiscal de alguma coisa. Mas, pô, vamos aqui repor. Tu quer? Era tipo assim, tá afim. Com o tempo, você vai entendendo que você precisa contratar quem entende do negócio. Então, a minha mente sempre foi muito aberta para isso. Né? Hoje, na Homeplace, eu tenho um comprador, eu tenho uma coordenadora de supply chain, que é quem cuida de toda a parte da entrada da mercadoria, de saída. Tenho um coordenador de logística, tenho um coordenador de infraestrutura, porque eu entendi desde cedo que o empresário ele tem que trabalhar com a mente. É a visão que leva o negócio para frente. Verdade. E você buscar no mercado as melhores pessoas para o seu propósito. É isso que eu busco hoje. Graças a Deus, eu digo graças a Deus porque isso me deixa performar em outras coisas. Eu não tenho mais que comprar, eu não tenho mais que abastecer, eu não tenho mais que monitorar a câmera. Eu sei fazer tudo isso. Se precisar, eu faço. Mas qual que é o meu trabalho hoje? É dar segurança para eles. E como é que eu dou segurança? Buscando as melhores pessoas no mercado. Hoje, a minha coordenadora de supply, ela foi uma pessoa que jogou 16 anos da Nestlé para trás.
a maior indústria de alimento do mundo é a Nestlé. Ela saiu, depois de 16 anos, para vir trabalhar na Homeplace porque acreditou no projeto. Caramba. Então, você precisa encontrar pessoas que entendam. Eu, particularmente, do seu digo, quando chega na etapa de conversar comigo, eu disse, eu não tenho um emprego, eu não tenho uma ocupação para lhe oferecer, eu tenho um projeto. Um projeto que, se você caminhar junto comigo, mais na frente nós vamos chegar lá no topo, vamos olhar para trás, eu vou olhar e vou dizer, valeu a pena, você vai olhar para mim e vai dizer assim, valeu muito a pena. Então, a Homeplace é uma empresa que cresceu muito, e a gente é uma empresa, sim, não tenho vergonha de dizer, nós somos uma empresa pequena, mas com corpo de empresa grande. Que bom. Hoje a gente paga para os nossos funcionários plano de saúde, plano odontológico, Total Pass, dia do aniversário é folga. Eu estou tentando implementar outras dinâmicas para eles também. E o empresário bacana, ele tem que entender que são pessoas que constroem. A gente cria o projeto, nós somos arquitetos. É verdade. Nós criamos o projeto. Agora é o funcionário que vai lá e constrói. E minha mãe, para finalizar, minha mãe sempre me fala uma coisa que é muito verdade. Meu filho, o bom funcionário, não importa quanto ele seja, ele se paga. Verdade. Você tem que ter medo, meu filho, é do mau funcionário. Esse lhe derruba. Eita. Então, é esse o propósito que a gente tem hoje. E na Homeplace é isso que eu aplico. Eu tento valorizar lá muito quem trabalha bem. É verdade. A gente está falando de uma empresa que tem apenas 5 anos, né? Isso aí. E como a gente está vendo, você está formando uma cultura muito bacana para os seus funcionários. É como se fosse realmente um cuidado, uma família. Ali tem todo um percurso para o funcionário estar ali dentro e gostando. Trabalhei numa empresa, numa multinacional, Yuri, que ela visava muito isso. Então, ela tinha muitos treinamentos. Eu digo que a Dulce hoje, que está aqui sabendo falar com você, a Dulce que perdeu a vergonha de falar, a Dulce que aprendeu a ler livros. Na minha família, eu não via ninguém com o hábito de ler. Então, que a empresa que me ensinou a ler, a empresa que me ensinou a vender, porque eu também não tinha essa parte de vendas, eu digo de colocar realmente, fazer vendas, não ter vergonha de dizer que eu sou uma vendedora que gosta de vendas, foi tudo uma multinacional, que foi a Herbalife. Eu digo que foi onde eu botei meu skin the game, coloquei ali, aprendi realmente, desde o que a gente no futebol, a gente aprende a fazer todas as posições. E eu estou vendo que você realmente leva essa cultura, né? De estar ali, de ter o cuidado com seus funcionários. E aí, que frase sábia que sua mãe falou. O bom funcionário, ele se paga. A gente tem que ter cuidado com o mau funcionário, né? Isso aí. Então, quando a gente está ali naquele dia, é incrível. E Yuri, me fala o seguinte. A gente sabe que se você ser empreendedor hoje no Brasil não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Você entra com ideia achando que é aquilo ali, daqui a pouco muda uma trajetória. Eu queria que você falasse um pouquinho, como todo empreendedor tem um momento em que ele precisa apostar no tudo, né? Que aí vem o grande risco. Qual foi o maior risco assim, financeiro que você assumiu quando você estava lá, ou que você está hoje? Vamos falar primeiro do passado até chegar aqui. Qual foi o verdadeiro risco? Bacana. Dentro dessa jornada, houve um momento que eu acho que esse não foi nem o maior risco, mas já foi um risco. Houve um momento que eu tive que tirar a minha esposa do trabalho dela. Ela era gerente de expansão de franquias de um grande grupo aqui em Fortaleza. E ela olhou para mim e disse, Yuri, se eu sair do meu trabalho, nós vamos ver do quê? Eu disse, minha filha, eu não sei, mas vai dar certo, venha. Porque ela tem um grande talento financeiro, já foi consultora, enfim. E eu precisava de uma pessoa que cuidasse dos números, né? Para eu poder tocar a parte da infraestrutura, a parte da abertura de loja, a parte comercial, né? E houve um dado momento da Homeplace que eu fazia o abastecimento do meu carro, ela fazia no dela, mas simplesmente não cabia mais num carro de passeio. E eu precisava comprar, foi o primeiro veículo da Homeplace, eu precisava comprar uma Estrada, uma Fiorino. Então eu estava passando pelo Dragão do Mar, tem uma concessionária da Fiat lá, eu encostei o carro e entrei lá e disse, quanto é que custa aquela Estrada? A moça custa tantos, falou o valor da época, enfim, não me recordo. Eu disse para ela, olha, vamos fazer o seguinte, ela disse, quanto é a entrada que você tem para dar? Eu disse, nem R$1. Aí ela falou assim, não, mas também faz sem entrada. Eu disse, vamos fazer o seguinte, já que é sem entrada, eu vou fazer em 12 vezes só o carro. Eu peguei um carro de R$100 mil e disse assim, eu vou fazer em 12 vezes. Se aprovar, eu levo. Se não aprovar, é porque Deus está dizendo que não cabe para mim, no meu bolso. Aí ela foi lá, sendo que eu já tinha passado por 2 concessionárias e não tinha aprovado.
Aí ela foi lá, papapá, pegou meu documento e foi. Quando ela voltou, eu disse, parabéns, o carro é seu, tá aprovado. Estou arrepiada. Aí eu disse assim, é sério? Ela disse, sério. Pode voltar daqui a assinar o documento, como não tinha entrada e tudo, não tinha pagamento para eu fazer, porque geralmente demora. Ela disse assim, pode voltar daqui a uma semana para buscar o carro. Eu disse, tá bom. Com uma semana eu voltei, cheguei com o carro lá na empresa, a Catarina olhou para o carro e disse assim, Yuri, como é que nós vamos pagar esse carro? E eu, no mesmo ato, recebi, ela me entregou um carnê, que se eu não me engano, acho que foi 12 de 9 mil, alguma coisa que eu paguei pelo carro. Meu irmão, não tinha conta nenhuma, de repente eu pulei para uma conta de 9 mil reais, eu não sei como, mas eu paguei o carro, eu quitei o carro. Esse carro hoje virou até um furgão maior, né? Então esse foi, acho que foi o primeiro ato de loucura do empreendedor. Eu literalmente entrei numa conta que eu não sabia como é que... Qual era meu plano, Dulce? Eu vou usar esse carro 3 meses. Olha que loucura. Eu vou usar esse carro 3 meses. Se eu não conseguir pagar esse carro durante 3 meses, o banco vai tomar, mas durante 3 meses eu consegui. Eu usei, meu amigo. Durante 3 meses eu usei. Eu nunca atrasei um dia, graças a Deus. Caramba. Mas assim, foi tudo realmente num ato de coragem. Porque do carro, eu olhei, se eu faço 8, 10 lojas, 5 no carro dela, 5 no meu carro, com esse carro agora, então eu preciso de 15 lojas para que isso se pague. Então, assim, acabou que aconteceu e deu tudo certo. E foi fluindo, né? E foi fluindo. A gente sabe que nem toda trajetória é fluida, né? São só de picos e picos. Isso. Existem os picos e vales na vida da gente, na vida pessoal. Eu imagino o momento que você estava, você e sua esposa, onde é realmente são as grandes decisões. Eu saio ou não saio? Eu vou viver, vamos viver de quê? E a gente tem que tomar as grandes decisões. E aí isso faz parte do crescimento. E a gente está contando a história de uma pessoa aqui que saiu do zero, ou seja, de faturamento de R$0 para 12 milhões em 5 anos. Isso não acontece por acaso. Na sua opinião, o que é que realmente fez a Homeplace crescer? Porque, paralelo ao seu, devem ter aberto os outros concorrentes ou as outras pessoas com o mesmo modelo de negócio. E alguns deram certo e outros foram ficando no meio da estrada. Para você, o que é que realmente fez crescer a Homeplace? Transparência. Eu sempre tive muita transparência com quem trabalha comigo e sempre tive muita transparência com os condomínios e sempre tive muita transparência com os meus fornecedores. E aqui eu vou exemplificar tudo para vocês. Todos os nossos colaboradores que eu tenho hoje, e eu sempre, se você perceber, eu sempre falo deles, porque para mim eles são o mais importante do meu dessa minha montagem, né? Se você for lá na Homeplace, a pessoa pode dizer qualquer coisa de mim, que eu sou besta, boçal, ou gente boa, ou brincalhão, mas ele não vai dizer que eu devo R$1 a ele. Como diz minha mãe, a medida do T nunca enche. Eu não sei se o que eu pago é pouco ou muito, mas o que eu prometo, a gente honra. Segundo pilar, condomínios. Quantas e quantas vezes eu já cheguei e chegou determinado síndico e disse assim, olha, a conta do condomínio está com problema, bota o repasse nessa conta aqui e tal. Eu disse, olha, eu não faço isso. Se a conta do condomínio está com problema, eu vou segurar o repasse, assino o documento todo mês. Quando você regularizar a conta do condomínio, eu vou lá e deposito tudo de uma vez, porque o dinheiro é do condomínio. Ah, mas é porque o concorrente disse que vai fazer dessa forma. Pois então, meu irmão, pode fechar com ele. Por quê, Dulce? Porque o meu negócio é um negócio de confiança. Se eu começo enganando quem trabalha para mim, se eu começo enganando quem me cede o espaço, a consequência vai ser quem compra me enganar também. E eu fazendo direito, as pessoas já me enganam, imagine se eu não fizesse. Então, para mim, a pessoa, o empreendedor, o empresário, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, ele precisa ter transparência. E uma coisa muito que eu peço a Deus é que nunca me deixe perder essa transparência. Porque na medida que você vai crescendo, o jogo bancário vai virando outro, o jogo tributário vai virando outro. Isso. E você vai vendo portas que talvez... Vai virando gente grande, né? Cada vez mais. Exatamente. Então você vai vendo portas que muitas vezes não é a mais interessante. E uma coisa que eu sempre olho e digo assim, tá dando certo desse jeito, eu vou permanecer assim. A Homeplace começou dentro da casa dos meus pais, em 20 metros quadrados, depois eu passei para uma casinha velha de 100 metros quadrados, agora eu estou num galpão de 330 e estou fazendo um centro de distribuição de 900 metros quadrados. Caramba. Tentei financiamento em algumas, para deixar, né, todo pronto e tudo. Acabou que não deu certo, depois eu entendi que talvez fosse melhor assim. Eu estou construindo meu CD na medida que eu posso. Se eu tenho um recurso ali, eu vou lá, faço a terraplanagem, estou fazendo fundação. No final das contas, eu tenho uma empresa
que é rentável financeiramente e que é o melhor. Não tem dívida. Caramba. Eu não tenho dívida com banco, eu não tenho... todas as nossas compras são para no máximo 21 dias. Então, graças a Deus, a gente está construindo um negócio muito sólido. Saudável para todo mundo. Você que é do mercado financeiro, Isso. Você sabe que hoje em dia a empresa com dívida faz quase parte. Exatamente. Home Place não deve imposto, a gente não tem... nós somos do lucro real, nós não temos impostos em aberto, porque a gente tenta ser muito transparente com todos os players que estão envolvidos no nosso jogo. Cara, Yuri, na vez passada, eu conheci o Yuri, ele veio fazer uma entrevista aqui, ele foi convidado para participar de um bate-papo ao vivo com o dono da maquininha... da empresa que faz a gestão do nosso PDV. Pronto. E aí eu fiquei escutando ao vivo a entrevista dele e me chamou muita atenção. Lógico, eu não poderia deixar de trazer para vocês aqui uma história de sucesso dessa de uma pessoa conterrânea da gente. E você falou, e eu me lembro que uma das respostas que você deu lá e que eu queria que falasse aqui, que a empresa tal, quando um cliente vem e fala, mas a outra empresa faz mais barato, e você disse assim, mas aí você falou sobre o serviço que você entrega, que a qualquer momento que tiver, fala um pouquinho sobre Perfeito. isso, qual o diferencial que você acha isso que é da Home Place? A gente estava conversando lá no momento sobre a guerra que as empresas de mini mercado fazem de porcentagem, a gente repassa um percentual para o condomínio, então a gente chega na assembleia e um dá 10, outro dá 6, outro dá 15, coisa que transforma o negócio em inviável. E naquele momento eu falei que eu não entro na guerra de porcentagem, eu entro na proposta de valor. Eu chego para o síndico e digo assim, quanto é que ele te dá? 6%? Eu não te entrego 6%. Mas se esse ar-condicionado parar de madrugada, eu tenho uma equipe que vai vir aqui resolver. Se essa lâmpada queimar, eu tenho uma equipe de infraestrutura. Eu apresento todo o por trás da Home Place. Perfeito. Se você quiser o comprovante de pagamento, você vai falar com o setor financeiro, não é comigo. Se você sentir falta de um produto, você vai falar com a pessoa do setor de compras, não é comigo. Então, eu não entro na guerra de porcentagem, eu entro na proposta de valor, porque a proposta de valor ela é intangível. Exatamente. E no final das contas, ninguém quer ter dor de cabeça. Principalmente para a situação do condomínio, que é uma prestação de serviço, né? Ele quer a comodidade. E eu te digo, tá, Dulce, o mini mercado em condomínio, ele foi a porta que começou, mas a Home Place não vai ficar dentro de condomínio. Eu tenho muita vontade de abrir um supermercado de autoatendimento em Fortaleza. Caramba. Que não tem. Não existe. Né? Não existe aqui em Fortaleza. O que você tem no máximo é aquele o check-out, que é o caixa tradicional, e aqueles de autoatendimento que funciona às vezes pouco e ruim. Você chega lá, bipa uma coisa, aí bota na balança e a fila não anda. Eu quero trazer isso da empresa que a gente estava conversando aqui, a TouchPay, e eu quero trazer isso para o mercado cearense. Se Deus quiser, eu vou conseguir executar isso. Yuri, vou te fazer uma pergunta que todo mundo deve estar querendo fazer aqui. Porque quando a gente fala sobre o Uber lá, a gente vinha de uma era de táxi. E quando o Uber foi criado, muita gente dizia, você tá maluco? Como é que um negócio desse vai dar certo? Como é que a gente vai entrar dentro do carro de um estranho sem ser um taxista e hoje está explodindo? No seu caso, a gente vive num país onde se fala o tempo inteiro de pessoas que roubam, que tiram. Cara, tua forma de pensar lá, que é uma loja que não tem ninguém, como é que você lidou? Como é que você transformou esse pensamento em uma oportunidade e como é que você age com isso hoje? Perfeito. Eu sempre vou bater na tecla da transparência. Para mim, o mundo ele não é um lugar melhor, porque as pessoas sempre esperam pelo outro fazer a parte dela. Se eu fizer a minha parte, se você fizer a sua, se quem está nos assistindo aqui fizer a dele em casa, a gente consegue oferecer tornar o mundo melhor. Tornar o mundo melhor. Então, dentro desse cenário, o furto hoje ele é uma dor do meu negócio. Mas eu te garanto, eu sempre tento olhar o copo, em vez de meu vazio, eu tento olhar ele meio cheio. Tem muita gente bacana, Dulce. Muita gente honesta, muita gente que faz direitinho, entendeu? Então, o meu propósito é para quem é honesto. Infelizmente, existe uma porcentagem de pessoas que não são, e essas pessoas eu trato como? Eu trato com monitoramento mais reforçado, facial, controle de acesso, bloqueio da entrada do mini mercado.
Então, muitas vezes a pessoa se joga numa situação constrangedora. Então, você chega junto comigo no mercadinho, aí tu coloca teu rosto, entrou. Eu vou tentar botar o meu desbloqueado, o pessoal morador já sabe, vixe, Maria, ele pegou alguma coisa aqui e não está pagando. Entendeu? Então, eu estou trazendo o quê? Tecnologia para dentro do meu negócio para diminuir a taxa de furto, porque senão aí eu preciso cuidar disso. Mas a minha preocupação nunca foi quem roubou, minha preocupação sempre foi quem fez direito. É por ele que eu trabalho, é por ele que eu contrato, é por ele que eu aumento o meu mix de produto, é para essa pessoa que o meu negócio existe. Cara, que show, viu? Que sacada. Você tá vendo aí? Parabéns, viu? A gente está falando aqui, eu queria falar contigo agora sobre liderança. Que a gente está à frente de uma pessoa que nasceu lá, você não tinha muito contato assim, com líderes, você disse que veio de uma família humilde, mas hoje você lidera dezenas de colaboradores, e um líder, ele não nasce pronto, você pode até ter um tino, né? Mas como foi essa transformação? Como é que aconteceu? Você deixar apenas de ser um empreendedor, porque você disse, eu não me envolvo na área tal, na parte não sei o quê, eu tenho pessoas que cuidam disso. E, geralmente o líder, o dono lá, ele quer resolver tudo. Sim. Então, como é que você conseguiu transformar isso, ter essa postura de cada caso, cada um resolver e você não se envolver tudo? Esse líder de passado, a gente estava contando aqui, a gente estava conversando aqui antes da gente começar, que você se viu à frente de 30 funcionários e a transparência, né? E eu gostei muito dessa sua palavra. E a transparência, você vai e você diz, eu estou aprendendo aqui junto com você. Como é essa forma sua de liderar? Na verdade, isso é um processo interno. Como eu estava comentando com você, eu também estou em processo de transformação. Quando eu pensei nisso, nem no meu melhor sonho, eu pensei que eu fosse fechar um ano vendendo 12 milhões de reais, né, sendo destaque aqui no mercado cearense, dentro do meu propósito, e que um dia ia chegar dia de segunda-feira na reunião de alinhamento e ia ter 30, 35 funcionários na minha frente. Eu juro para você que no meu maior sonho eu não pensei isso. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu digo 35 hoje, mas todo mês eu coloco para dentro na Homeplace 3, 4, eu acho que até o final do ano a gente está com 50. Mas eu sou muito transparente com eles. Eu disse, olha, eu tenho paciência com vocês e eu peço que vocês tenham paciência comigo. Eu não nasci pronto para isso aqui, mas eu humildemente estou tentando aprender. E aquilo que eu não sei, eu tento contratar pessoas qualificadas. E, acima de tudo, eu não deixo perder aquilo que eu entendo que é a minha essência de entregar para eles honestidade, propósito, transparência. Então, quem está abaixo de mim tem que me entregar isso. Olha, Dulce, se você chegar para mim, se você trabalhar comigo e você disser assim, Yuri, cara, eu errei, me desculpe, não vai se repetir. Eu pego na tua mão e digo assim, ok, o que você errou em quê? O que está precisando? Agora, aquele cara que a culpa é da chuva, a culpa é do sol, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do... Só não é dele, essa pessoa não se cria comigo. Certeza. Porque se eu deixar essa cultura, eu vou estar dizendo que no meu entendimento, eu vou estar dizendo que o trabalho, ele é... Eu vou estar abrindo uma brecha que não é saudável. Perfeito. Né? Então, eu entrego muito isso a eles, eu sou muito transparente, a empresa está no processo de transformação, o proprietário está no processo de transformação, a sócia está no processo de transformação, mas, acima de tudo, eu quero ver você também se transformando. A minha intenção, eu digo para o meu funcionário, a minha intenção é que você volte para o mercado de trabalho melhor do que você entrou. Se você voltar, se não der certo a sua jornada aqui, eu quero que você seja aqui e fique comigo eternamente, mas se não der certo a sua jornada e você voltar melhor, a minha missão como empreendedor, ela foi satisfatória. Verdade. Se todo mundo fizesse isso, eu tenho certeza que o mercado de trabalho... E eu acredito muito no poder do jovem. Todo mundo fala que o jovem é preguiçoso, é isso, é aquilo. Na época de Dom Pedro, as pessoas andavam enfim, daquelas roupas medievais. O mundo mudou. O empreendedorismo mudou. A gente precisa entender que as pessoas mudaram. E como é que a gente traz esse mundo moderno para dentro do nosso negócio? Verdade. Adianta eu chegar e exigir de um funcionário de 20, 23 anos a postura que talvez meu pai começou... Não é mais a geração. Verdade. Então, a gente entrega muito isso através de uma modernidade que está aí, Total Pass para eles. A gente sempre tem celebrações internas de coisas simples. O funcionário comemorou 1 ano na empresa. No mundo que ninguém dura 3 meses, lá na Homeplace, quando comemora 1 ano, eu dou um presente financeiro, dou uma placa, vou lá, assino, a gente tira um momento para a empresa parar
para bater palma para aquela pessoa, porque ele é um exemplo. Caramba, que massa. Então, são essas pequenas coisas que a gente vai aplicando. E essas ideias você já tinha, tá tendo, uma pessoa tá colocando? Porque isso aí tudo são processos, né? Que você vai colocando, você vai criando a sua cultura. Confesso para você que eu sempre fui muito curioso por ler, por ver vídeos. Eu estou indo cada vez mais a São Paulo, buscar educação corporativa, né? Estou tentando ser mais ativo em podcasts, em conexões com pessoas que possam agregar. Isso é uma sacada muito importante também para o empresário. Com certeza. Você tem que entender qual é o ciclo bacana para você. Chega aquele ciclo que te suga, você tem que sair, meu filho. Você tem que sair daquilo ali. É verdade. Você tem que ir para um ciclo onde as pessoas lhe impulsionem. É isso que eu busco. E eu realmente, como você falou no início, sou um cara muito reservado, não bebo, não fumo. Realmente eu vivo do trabalho para casa, de casa para o trabalho. E sou muito feliz assim. Isso é que é mais importante. Eu me acordo para trabalhar muito feliz, eu chego nos meus negócios muito feliz, eu digo, eu estou gastando a minha juventude com isso, então eu só tenho uma juventude, vai dar certo. É verdade. Yuri, pra gente já ir finalizando, olha como o tempo passa rápido, né? No instante. No instante. Eu não perguntei nem a metade da qualquer coisa, a gente marca um segundo episódio. Tá bom, perfeito. Yuri, se daqui a 20 anos alguém contar a sua história do Yuri Cunha, qual é a principal mensagem que você gostaria que essa pessoa contasse? De transformação de pessoas. Eu sempre digo lá na Home Place, e tanto na confecção e até na arbitragem também, que a gente tem que tentar fazer das pessoas melhor. Se for para eu contrato e dou liberdade, Edu. Se até que você me prova o contrário, você tem toda a liberdade. Porque se for para eu estar te microgerenciando, eu sento no teu lugar e faço. Verdade. Mas você tem que me dar a contrapartida. Transparência, honestidade, que você está no caminho certo e entregar seus resultados. Então, para mim, se a pessoa contar uma história de várias vidas que eu mudei, eu vou me sentir muito feliz. E fico muito feliz também, porque hoje eu tenho vários parceiros, Pardal, Dona Joselma, né, que teve aqui Nossa com você. convidada, exatamente. Né? A Solar, a Coca-Cola é um parceiraço do projeto da Home Place. Enfim, diversas distribuidoras e marcas e pessoas que estão dentro do nosso negócio e que aprenderam também a gostar do nosso propósito. É verdade. Porque esse propósito eu não entrego só para o meu funcionário, eu entrego para o meu fornecedor. Entendi. Porque a nossa venda, ela é uma venda de valor. É um posicionamento dentro da casa do cliente. Olha, a indústria investe milhões em posicionamento de marca. E eu pego a indústria e boto dentro da casa da pessoa. Isso tem um valor agregado muito alto. Demais. Só que isso precisa ser narrado, isso precisa ser contado, isso precisa ter uma história, né? Para que o fornecedor ele também se sinta envolvido nesse projeto. Por isso que a Solar nos abraça, por isso que grandes empresas que eu poderia citar aqui nos abraçam, porque a gente entrega para eles também uma entrega de valor, que é mudar a vida das pessoas que nós não conhecemos, desses 110 mil pessoas que nós atendemos por mês. A gente falou de passado, falou de presente, falou de futuro, que eu amei, que é o supermercado no autosserviço que você falou, e vai dar certo. Quem sabe a gente volta aqui para falar dele. Exatamente. Né? Já depois de inaugurado. Yuri, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de dizer que o sucesso ele não acontece da noite para o dia, né? Jamais, não acontece de jeito nenhum. E tua história hoje me falou sobre isso. Hoje, contar os bastidores da sua história, porque números realmente pode até impressionar, mas são as decisões que são tomadas do empreendedor em si que inspiram. E hoje ficou muito claro que as empresas, elas não crescem apenas porque têm uma boa ideia. Sim. O mercado está cheio de gente com boas ideias, mas elas crescem porque existe alguém disposto a fazer aquilo que a maioria desiste no meio do caminho. Eu queria que você falasse aqui, Yuri, como é que as pessoas te acham? Fala para aquela câmera. Perfeito. Como é que as pessoas podem te acompanhar, te achar, ou sua empresa nas redes sociais? Quem quiser me seguir no Instagram, fico muito feliz. @Yuri Cunha, Yuri com Y, YURII, 2 Is, Yuri Cunha. No LinkedIn, Yuri Cunha. E @Home Place Market, você encontra a gente no Instagram, a gente vai estar falando um pouquinho da nossa jornada, no meu perfil, tanto pessoal como no profissional também da Home Place. Muito, 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 muito bom, realmente.
Antes de você sair Passou desse muito episódio. rápido. Muito rápido. Meia hora é muito rápido. Foi muito rápido. Meia hora é rapidinho. A gente tem história aqui para contar. Mas o mais interessante é que a gente conseguiu tirar. A ideia é essa, Yuri. A gente tira a essência, dar um gostinho das pessoas, de um empreendedor que está aqui assistindo, ter vontade de abrir, ver que, porque se compara que na pandemia eu tive a ideia e uma pessoa foi lá e fez e eu não fiz, eu estou até agora. Então a ideia aqui é a gente movimentar realmente a pessoa que está assistindo. Bacana. Tá? Eu mandei até aquela sua mensagem que você disse, lembra que você disse? Eu sou cliente da Joselma, Sim. Não sei quem, mandei para ela, ela ficou morta de feliz, disse que depois quer te conhecer. Mas, gente, eu digo o seguinte, antes de você sair desse episódio, escreve aqui nos comentários quantos inscritos tem aqui no nosso canal hoje, no dia que você está assistindo esse episódio. A nossa meta é chegar aos primeiros 100 mil inscritos. E quando isso acontecer, você vai poder dizer assim, eu faço parte dessa história. Se esse episódio foi bom para você, compartilha com 5 pessoas que são empreendedoras ou que sonham em construir algo grande. Eu tenho certeza de que alguém vai precisar ouvir essa história hoje. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e acompanha os nossos episódios toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, que tem história nova. E, acima de tudo, anote os insights, as ideias que você teve, porque às vezes uma única frase ouvida na hora certa é suficiente para mudar completamente o rumo de sua vida. Eu sou Dulce Tigre e esse foi mais um episódio do Não É da Sua Conta, mas todo mundo quer saber. Até a próxima. Obrigado. Foi excelente. É realmente muito curto, ainda nem deu para falar. Eu estava falando mais de mim, nem deu para entrar na parte mais técnica, né? Mas é isso, Dulce, assim, né? Eu digo para os meninos lá, olha, eu estou botando um negócio, gente,